Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os conceitos principais de cálculo de preços, tá? Quais são os... Já falei, né, da despesa, já falei do custo, já falei do lucro, já falei do investimento. Agora eu vou distinguir com vocês o que são os custos e despesas fixas dos custos e despesas variáveis e vou falar um pouquinho também sobre lucro, reinvestimento, que eu já falei, né, markdown, mas são alguns conceitinhos importantes que servem aqui para o nosso cálculo de preço, tá? Então, primeiro conceito, né? Quando que a gente pensa que um custo ou despesa é fixo ou variável? Então, retomando um pouquinho, já falei que tem custo e já falei que tem despesa. Custo relacionado à atividade fim, despesa relacionada a atividades administrativas. Quando eu falo em fixos e variáveis, que todos os dois podem ser qualquer um dos dois, quando eu falo em fixos, não quer dizer que seja o mesmo sempre, mas quer dizer que eu tenho ele independente do que eu fizer de produção. Quando eu falo em variável, eu estou dizendo que eu só tenho ele se eu tiver produção. Exemplo, maquininha do cartão. Eu tenho lá um percentual referente à taxa do cartão que só vai ser cobrado se eu tiver venda. Então, é um custo ou uma despesa variável, tá? Ele só vai acontecer se tiver venda, se tiver produção. Se eu tiver parada, se eu não fizer nada, como foi o exemplo que eu dei anteriormente, eu ainda tenho um aluguel para pagar, tá? Eu produzi zero, não fiz nada. Ainda tem uma conta de luz para pagar. Então, isso é um fixo. Independente se um mês vem R$200 a luz, no outro mês vem 300, é fixo porque existe independente da minha atividade da empresa. Fiz, não fiz, tá lá. Agora, é variável quando eu faço. Então, se eu fiz, se eu produzi, eu usei gás. Se eu produzi, eu usei energia elétrica, que pode, inclusive, acontecer, tá? Eu posso ter uma mesma conta, como a energia elétrica, por exemplo, que pode ser custo, que pode ser despesa, que pode ser fixa, que pode ser variável. Então, a gente tem que observar isso também, porque isso na constituição de preço também tem lugares diferentes, tem pesos diferentes também, tá? Depois disso, né, markdown. Markdown é um conceito também muito importante, um cálculo muito simples, mas muito importante, onde a gente verifica quanto que cada produto consegue contribuir com o nosso negócio. Então, eu já tenho toda a minha estrutura calculada de custo, já tenho o preço que eu faço para ele, aí eu vou verificar ali qual é a margem que eu consigo de contribuição. Então, esse produto aqui paga 20% das minhas despesas mensais, dos meus custos, da minha estrutura mensal. E aí eu consigo colocar um descontinho para o meu cliente, eu consigo fazer uma promoção, eu consigo fazer uma Black Friday, eu consigo fazer uma queima de estoque, porque eu tenho margem para isso, sem afetar a estrutura da empresa, sem afetar a contribuição que esse produto dá na empresa, tá? Por que é importante isso? Porque a gente também tem o péssimo hábito de dar desconto para os clientes de forma arbitrária. A gente, vou fazer um queimão aqui, vou botar 20% de desconto em tudo. Será que esse 20% de desconto em tudo não está te gerando prejuízo? Porque beleza, às vezes você destralha aquele produto, você vai desencalhar o seu estoque, porém, tem um custo envolvido naquilo ali. E muitas vezes o custo até da comunicação que você está fazendo para oferecer esse desconto. E aí você coloca o desconto, ou seja, já não estava pagando, e aí você bota desconto e está pagando menos ainda, tá? Outros conceitos que são importantes, né? Faturamento. Quando a gente fala em faturamento, tem gente que relaciona isso à receita. São coisas diferentes. Por isso que eu falo, a gente tem que aprofundar o conhecimento para entender a terminologia, para entender o que faz com cada coisa. Por quê? Faturamento e receita é um exemplo claro disso. Quando eu falo em faturamento, eu estou falando em quanto eu vendi para esse cliente, né? Nas grandes empresas, nas empresas que têm um regime de Simples Nacional, né? Que não seja MEI, a gente tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal. Então, por exemplo, eu vendo um produto para o meu cliente, esse produto custou R$200. Eu emito uma nota fiscal de R$200 para o cliente. Isso é o meu faturamento. Eu junto todas aquelas notas de vendas e aquele total daquelas notas é o meu total de faturamento. Agora, eu vendo aquele produto para o cliente e aquele produto tem um desconto, por exemplo, de devolução, tem um desconto de imposto, né? Às vezes paguei um ISS, paguei algum imposto ali envolvido, até um frete, alguma coisa assim, mas houve um desconto ali e esse valor foi repassado para o cliente, né? O cliente não precisou pagar esse valor. Então, dos R$200, o cliente só me pagou R$180. Aí eu tenho a minha receita. A minha receita acontece quando eu tenho recebimento desse valor no meu caixa. Então, eu faturo para o cliente, ou seja, eu emito um documento para o cliente que diz que ele comprou de mim X reais e eu recebo do cliente ou o mesmo valor do faturamento ou um valor diferente.
Pode ser para mais, pode ser para menos. Né? Às vezes o cliente, além da nota fiscal, ele me pagou um frete. E eu não coloquei o valor do frete na nota fiscal. Então ele me pagou R$220. A nota era 200 e 220. Tá? E aí eu vou no correio, vou fazer a postagem, vai dar R$20, aí eu já tenho a comprovação desse valor. Mas são coisas diferentes. Receita é uma coisa, faturamento é outra coisa. Tá? Além disso, a gente precisa, né, pensar em todas as despesas, todos os custos, tudo aquilo que precisa ser rateado, tá? E aí, vou até dar uma pausa aqui para voltar para falar especificamente sobre isso.